Olá, boa tarde. Eu me chamo Araceli Paiva, sou psicóloga especialista em saúde mental. E respondendo aos questionamentos, feitos com a temática de álcool e outras drogas, drogas são substâncias psicoativas que agem no sistema nervoso central e que, de acordo com a sua categoria, elas vão apresentar variações comportamentais, indução de variações comportamentais e psicológicas específicas. Existem basicamente três categorias de drogas: as drogas depressoras, as drogas estimulantes e as drogas perturbadoras. As drogas depressoras, como o próprio nome diz, são drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central. As drogas estimulantes são aquelas que estimulam, otimizam sentidos e funcionamentos fisiológicos e psicológicos. E as drogas perturbadoras são aquelas que estabelecem uma descoordenação nas funções psíquicas e também nas funções motoras. Existem drogas para fins terapêuticos, drogas para fins recreativos, para usos religiosos, para uso social. Existem, na verdade, sentidos e propósitos distintos para cada substância. E estas também vão ser diferentes do ponto de vista do impacto para cada indivíduo, porque não é só a droga que conta, e sim a interação desse indivíduo com a sua personalidade, com as suas motivações emocionais, com aquilo que o conecta ao uso da substância. Isso tem que ser levado em conta também. Como é feita a abordagem do usuário de droga? Então, o usuário de substância ele precisa tomar consciência do problema. Nem que ele venha motivado somente pelas questões fisiológicas, inicialmente ele não tem essa compreensão do impacto que causa na própria vida, nos setores da sua vida e também na vida das pessoas que orbitam em torno dele. É importante que esse indivíduo tenha pelo menos a disponibilidade para a mudança. Nós que trabalhamos com dependência química não acreditamos muito na eficácia, a eficiência até pode ser, que é a resolução agora, no aqui e agora. A eficácia é a permanência, a manutenção. Nós não acreditamos na eficácia do tratamento obrigatório, porque o indivíduo vai levado por terceiros sem consciência do problema, exceto os casos em que há emergência psiquiátrica, lógico. Mas quando não há emergência psiquiátrica é fundamental a consciência do problema. Porque o que faz o indivíduo parar de usar drogas não são medicações, e sim o seu desejo genuíno de parar, e a partir disso ele reúne, através do tratamento psicológico, individual, coletivo, o apoio familiar, com o uso de medicações, o aconselhamento médico, os cuidados em saúde das sequelas já geradas pelo uso da substância. Então ele reúne todos esses fatores e ele consegue, digamos assim, se reforçar na sua motivação de deixar de usar droga. A gente está falando de substâncias que dão prazer. Então, quando elas são retiradas, elas vão trazer um desprazer e um sofrimento para esse indivíduo e por isso ele precisa de ajuda. O trabalho com a família ele é fundamental, porque a família ela não pode ser um fator de desconstrução do processo de tratamento. Normalmente o familiar desenvolve uma doença chamada codependência e ele também precisa ser cuidado. Além disso, a gente sabe que o impacto do uso de substâncias ele vai gerar realmente um sofrimento nos elementos familiares. No entanto, a família precisa também compreender como aquele indivíduo chegou naquele uso, qual a participação da família nesse sentido, se houve algum hiato nessa relação, se houve algum nível de desconexão dessas famílias, até porque muitas vezes o usuário é colocado como um fator problema da família e muitas vezes o seu uso de substâncias ele é um sintoma de uma família disfuncional. E famílias que vivem juntas, que se amam, também podem ser disfuncionais, A moralização com que se trata o uso de substâncias, ela é muito danosa, porque a gente está falando de um processo de adoecimento físico, mental e comportamental. A gente não está falando de questão moral. O indivíduo usa substâncias não é porque ele não tem vergonha na cara. Ele usa substâncias porque ele está exposto a isso numa sociedade que valoriza outras substâncias, por exemplo, como o álcool, mas isso só é visto de uma forma ruim quando ele opta ou se conecta a uma substância ilícita.
E, na verdade, a gente tem uma negligência social amplificada sobre o uso do álcool e uma demonização de outras substâncias. E o álcool, para a saúde pública, é a pior substância que existe e ela, normalmente, é a porta de entrada para outras drogas. E a família precisa compreender isso. O SUS ele dispõe de diversos dispositivos de cuidado para as pessoas em sofrimento mental em diferentes níveis. Nas cidades menores se conta com os CAPs tipo 1. Nas cidades maiores a gente tem os CAPs tipo AD ou AD3. Então a estratégia do SUS, o SUS trabalha com um viés clínico que é a redução de danos, mas também trabalha com abstinência. Né? Inicialmente não há uma restrição para a abstinência, porque nem todo mundo está disposto a parar de usar substâncias. Muitas vezes a pessoa quer diminuir a substância de maior dano e não quer deixar outras substâncias. O que normalmente acontece no tratamento é que o indivíduo começa a perceber a melhora dele a partir da suspensão da substância de maior dano, e isso faz com que essa pessoa se motive à mudança também da relação com outras substâncias. Então, o trabalho do SUS ele é um trabalho que oferta a redução de danos, é um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, voltado para a reintegração do indivíduo para a sua vida. Né? É necessário a participação da família, é necessária a participação da comunidade, né? Acolhendo essa pessoa, dando oportunidades para ela, estendendo a mão mesmo no sentido de credibilizar o seu tratamento. Então a gente mexe não só, a gente acessa não só o indivíduo, mas o indivíduo, a família, o seu meio social, os recursos do território, recursos de saúde, proteção social, recursos jurídicos, educacionais, porque as substâncias psicoativas geram estragos em todas essas áreas.